Muito boa tarde a você que está conosco aqui pelo Notícias Agrícolas. Estamos começando o nosso boletim diário sobre o mercado do boi, trazendo aí um pouquinho das perspectivas para o mercado. Um mercado que aparentemente já está alcançando aí uma estabilidade, principalmente quando a gente fala em preço da arroba do boi, e existe agora uma expectativa nova aí para a gente analisar. Quem traz mais detalhes para a gente é o Iago Travagini, direto lá da Agrifato, direto lá de Cuiabá, no Mato Grosso. Seja bem-vindo, viu, Iago? Obrigado por estar aqui com a gente mais uma vez aqui no Notícias Agrícolas. Que cenário é esse, Iago, que pode de fato dar uma interrompida, né, nessa pressão negativa dos preços e, inclusive, pode aliviar, pode dar um fôlego novo aí para as cotações, Iago? Bem, boa tarde. Boa tarde, Alexander. Bom dia a todo mundo aí também que esteja acompanhando no horário de Mato Grosso aí. Bem, Alexander, o que a gente tem visto é que assim, a gente teve aí, se você pegar a média mensal, outubro de 2021 foi o mês em que a arroba mais caiu percentualmente na história. Foi a maior queda mensal da história para a arroba do boi gordo. E isso representa basicamente, assim, ao mesmo tempo a junção de uma oferta que não poderia ser muito postergada, uma oferta de confinamento, ou seja, uma oferta que você não consegue transpor para datas seguintes, você até consegue, mas tem um custo muito alto, ao mesmo tempo que a gente tem aí uma ausência de 15% da demanda, né, que seria, no caso, a participação chinesa sobre a produção brasileira de carne bovina. Então, a China que leva 15%, ao mesmo tempo que você tem que uma oferta que já estava destinada para isso. Então, a gente teve uma queda aí de mais de 10%, foi 10,64, se eu não me engano, pontos percentuais que caiu o preço da arroba do boi gordo em outubro 21. Só que, a partir de agora, né, a gente já está vendo um relativo equilíbrio dessa queda. As ofertas que tinham lá de 2,55 começaram a empacar no mercado paulista, ao mesmo tempo que tem muito produtor tentando ainda fazer uma estratégia em que você tira o gado do confinamento, volta ele para o pasto de novo, se você tem esse tipo de oferta. Você tem a oferta de pastagem, né, você acaba optando, a gente viu produtores optarem por essa estratégia. Dentro disso, a arroba começa a dar uma estabilizada, a gente já vê um cenário de relativa manutenção e estabilidade no patamar ali de 255, 260 até 265 reais em São Paulo. A Bolsa também, a B3 já respondeu de certa forma também a esse fundo, né? A gente veio no contrato de novembro até os 265 e hoje fala em 274, ou seja, já tem uma volta, representando o que a gente vê aí basicamente de um reequilíbrio da oferta e da demanda de carne bovina no Brasil. Então hoje o que a gente enxerga é um reequilíbrio para esse patamar de preço, provavelmente dentro dos valores atuais que a gente fala. Então provavelmente o nosso fundo do poço agora, é o 255, é o 260 em São Paulo. Óbvio que a gente não consegue cravar o que vai acontecer amanhã, né? A gente pode ter qualquer problema com a pecuária brasileira amanhã e isso poderia causar uma nova queda, sim. Mas dentro da situação atual, a gente está no fundo do poço, caminhando aí, que eu diria, por uma leve estabilidade, uma estabilidade e uma leve alta nesse curto prazo até novembro. E por que, né, a gente entra nesse cenário de curto prazo de leve alta, né? Porque normalmente o mês de novembro, ele costuma ser um mês em que a gente tem uma alta da demanda interna e isso acaba puxando a carcaça casada e o boi gordo. Então, por conta das festas de fim de ano, 13º, uma conjunção de fatores que acaba levando a esse processo que a gente acredita que a gente poderia caminhar aí com um preço relativamente maior até o final de novembro, até meados de dezembro. Isso sem contar uma possível volta chinesa. Pois essa perspectiva de melhora do mercado interno para as festas de final de ano, a gente começa a perceber a partir de quando, Iago? Bem, a gente já começou a ver uma movimentação no mercado interno, assim, de estabilidade a partir da última semana, assim, no sentido de volume de vendas. A carne bovina que estava muito empacada no início de setembro, até o final de setembro, ela caiu de preço, reajustou bem para baixo, começou a ter muita saída. Então a carne bovina, os açougues, os varejistas começaram a fazer um estoque mais barato. Isso está chegando agora na gôndola, digamos, do supermercado no sentido de promoções, como eu havia dito lá atrás. A gente não vai ter uma queda pragmática da carne bovina no varejo, a gente vai ter promoções mais recorrentes.
E é o que a gente tem visto agora. A carne bovina ela está tendo mais promoções. E o que a gente pontua a partir de agora, né, que a gente vai começar a ver essa demanda maior de final de ano, de 13º, de festas, vai ser principalmente a partir ali da segunda quinzena de novembro, que a gente começa a ver os atacadistas indo ao mercado para fazer estoque para digamos assim, para esse final de ano, para estar abastecido no final de ano. Você acha então que tem um fôlego para as altas aí, então? Eu acho que sim. Dentro do cenário atual, em que a gente tem uma precificação de 255, 260, eu acredito que sim, a gente tem um final de ano um pouco melhor do que esse momento atual. Não dá para esperar nenhuma explosão nem volta para os 300, né, Iago? Sem a China, eu acho muito difícil. Muito bem. Bom, mas só antes de passar para essa questão da China, e a carcaça casada, como é que tá nesse momento? Ela segue mais pressionada que a arroba, né? Então, o que aconteceu, né? A gente começou, por isso que a gente tem balizado muito essa conta na demanda interna, porque é o seguinte, sem a China, a gente tem uma demanda interna que corresponde a 80, 85% do consumo de carne bovina no país. E o que aconteceu, né? A gente tinha uma carcaça interna lá, carcaça casada em São Paulo de 20, chegou em alguns momentos a R$ 21, e hoje a gente já fala numa carcaça de 17, 16,50, recuando quase R$ 5 aí, dentre a máxima lá em julho e agosto. Então recuou bem a carcaça casada, porque houve essa necessidade, digamos assim, de se readaptar. E hoje a gente fala de uma carcaça aí de R$16,50 a R$17 o quilo. Essa percepção nossa da carcaça casada recuando, nada mais é do que um ajuste que o mercado precisava. Tanto é que o balanço entre a carcaça casada bovina e o frango voltou para um patamar da média histórica. Então houve sim esse reajuste. A queda no boi gordo foi maior do que na carcaça casada. Se você pegar o comparativo do dia 31 de agosto até agora, o boi gordo caiu de maneira mais intensa do que a carcaça casada. Então há sim esse processo de desvalorização por conta dessa queda do boi gordo. Mas o que a gente vê e a nossa percepção é que assim, a gente talvez tenha chegado num limítrofe ali para essa queda até mesmo da carcaça casada. Né? Então, e aí a baliza vai para o mercado interno, vai para a arroba do boi gordo por conta disso. Estamos buscando ponto de equilíbrio, então, no mercado de uma forma geral, né? Exatamente. Acho que assim, o ponto de equilíbrio justamente, e aí focado muito nessa demanda interna. Pois é, isso que eu ia falar. É um cenário que já vai se ajustando sem a China, sem participação da China, né? Exatamente, é um cenário que vai se adequando a um cenário sem China, e se a China volta, é um componente a mais para essa possível valorização do boi gordo, digamos assim, para essa volta aos R$300. Eu acho que o patamar de R$300 é factível. A gente enfrentou uma situação muito eu diria tensa e negativa, porque a gente teve uma junção de uma oferta que não pode ser postergada ao mesmo tempo em que você tinha um principal cliente saindo, né, um principal cliente externo saindo. Então, essa desvalorização foi muito intensa. Como eu disse, né, a gente teve a maior desvalorização do boi gordo da história. Desde você pegar desde 97, o CPE nunca desvalorizou 10,67%. Bom, então tá, mas vamos imaginar a volta da China então, vamos pensar nesse cenário, Iago. Qual o prazo para que isso aconteça? Porque a gente sabe que geralmente a demanda chinesa ela é mais forte nesse último trimestre do ano, justamente para eles se prepararem para o feriado que acontece no mês de fevereiro, né? Feriado de Ano Novo, se eu não me engano, lá na China, é um grande feriado chinês e para tudo. Então eles precisam estar abastecidos para atender aí o consumo à população. Mas qual que é a viabilidade da China continuar comprando e demandando? Qual que é o prazo que ela tem para continuar demandando a carne brasileira? Bem, vamos lá, né? O feriado do Ano Novo Chinês é o feriado que basicamente a China para, digamos, uma semana, né? Para a comemoração do feriado Ano Novo, que vai ser dia 1º de fevereiro de 2022. Ou seja, a carne precisa estar na gôndola do supermercado, na gôndola do açougue, lá no dia 29 de janeiro, 30 de janeiro, para atender essa demanda de feriado do Ano Novo Chinês. Considerando que a gente hoje tem carne certificada para a China, que está, digamos assim, condicionada, né, está congelada e armazenada, esperando uma volta da China para o mercado, e consequentemente é uma carne que
rapidamente você conseguiria enviar, porque a gente tem carne no porto, né, em alguns portos, a gente tem carne em frigoríficos, nas câmaras frias dos frigoríficos, essa carne, ela teria um prazo de saída um pouco mais longo. Então, se você já tem a carne para enviar, automaticamente você consegue enviá-la ali até o dia 15 de dezembro, até no máximo, eu diria, no máximo dia 20 de dezembro, para essa carne chegar lá na China no dia 15 de janeiro, 20 de janeiro, e aí você consegue dar vazão para ela no mercado interno. Você consegue transportá-la ali, faz o desembaraço alfandegário, faz o processo aduaneiro e consegue soltar essa carne na última semana de janeiro para ir chegar e atender o consumidor chinês. O problema maior é para carne que, digamos assim, para o boi gordo que ainda vai ser comprado e vai ser abatido e colocado na escala para daqui 5, 10 dias, digamos assim. Então, considerando esse cenário de uma nova compra, né, de uma compra para abastecimento, se a China volta, digamos, depois do dia 6, 7 de dezembro, fica muito complicado você comprar um boi dia 6 de dezembro, abater ele, digamos assim, no dia 9 de dezembro, fazer todo o processo de levar ele, vamos supor, ali de Goiás, Mato Grosso, ou de qualquer planta no interior do país, levar ela até o porto e aí conseguir embarcar ela. Se a China volta depois do dia 7 de dezembro, né, fica muito mais complicado para as compras novas. E a gente ressalta assim que o importante é o Ano Novo Chinês, sim, porque o Ano Novo Chinês, a gente tem uma chegada de carne na China nos meses de novembro, dezembro e janeiro, de janeiro, historicamente falando, costuma ser o dobro, e em alguns casos já foi até o triplo do que era em fevereiro, do que foi em fevereiro do ano seguinte, fevereiro e março. Então, a China, se ela voltar depois desse dia 7, ela vai comprar sim, só que o volume, a gente não conseguiria surfar nesse volume de final de ano. Muito bem. Ô, Iago, então, levando em consideração todas essas datas que você pontuou, e lembrando que a gente tem a carne estocada ainda, seja lá parada no porto da China, seja aqui nos containers externos autorizados ali pelo Ministério da Agricultura. A gente já teria, teoricamente, um mês de atendimento aí da demanda chinesa, pelo menos, não? Isso, exatamente. Ou seja, teria que começar a bater agora, ela teria que resolver o assunto aí agora, porque senão a gente não vai conseguir entregar essa carne até fevereiro. Então, existe assim o ponto que eu acredito também que essa portaria do mapa, ela poderia ser resolvida também, né? Acho que poderia ser postergada a decisão de manter essa carne por mais tempo acondicionada nas condições que atendessem o que o Ministério pontua, né? Então, acho que sim, existe essa possibilidade de postergar essa decisão. Né? Oi? O Ministério deu 60 dias, né? Isso, exatamente. Então, existe essa possibilidade de postergar essa decisão, né? Digamos assim, você levar mais tempo para enviar essa carne. Mas eu acho que a cada dia que passa, a incerteza sobre a volta chinesa vai ficando cada vez maior para o momento que é crítico, digamos assim, né? Eu digo que atender essa demanda de fim de ano é muito bom, porque você tem uma China necessitada de consumo de proteína animal, então você conseguiria surfar nessa onda de valorização que se você deixar para atender em fevereiro, você não consegue, certo? E com essa notícia, Iago, de Uruguai, Estados Unidos e até liberação de unidades frigoríficas lá na Rússia, isso pode ser um problema para nós? Eles podem ser um novo fornecedor aí da China, na sua opinião? De curto prazo, eu descartaria a Rússia. A Rússia a Rússia não é uma produtora de carne bovina muito pujante, eu diria, né? Eles ainda têm um problema muito grande de criação de animais de bovinos. Mas o Uruguai e os Estados Unidos são grandes exportadores para a China. Os Estados Unidos cresceu muito nos últimos 12 meses, nos últimos 2 anos, na verdade. Os Estados Unidos aumentou muito a sua participação, saindo de uma participação de 0,1% para hoje 9%, 10%, passando a Austrália já, né, que sofre com um relativo embargo chinês também. Então, a habilitação de novas plantas nos Estados Unidos e no Uruguai pontua muito sobre essa tentativa chinesa de diversificar ao máximo os seus fornecedores. O grande ponto nem Estados Unidos e nem Uruguai têm condições de atender em preço e quantidade o que o Brasil propunha para a China. Isso é importante. Volume e preço bom, né? Hoje eu tava... Eles teriam até volume,
só que eles não têm um preço tão atrativo, a gente está falando de 40% até 50% mais caro que o preço médio da carne bovina brasileira que é enviada para a China, e no caso uruguaio, eles têm um relativo preço ali em linha com o brasileiro, um pouco menor, só que eles não têm um grande volume para exportar. Inclusive, a carne brasileira já ficou mais competitiva, inclusive, no mercado internacional, né? Com Exatamente. essa alta do dólar, com essa menor demanda chinesa, dá para dizer que é quase uma das mais baratas aí do mercado já, né? Hoje, pensando no boi gordo, a gente tem assim o boi gordo mais barato assim entre os principais exportadores mundiais de carne bovina. Boi gordo, né? Verdade. Exatamente. Muito bom. Ô Iago, então vamos aguardar para ver o que vai acontecer, mas o fato é que aparentemente o pior da pressão, pelo menos nos preços, já passou. Óbvio que tem aquela questão que você muito bem colocou, do surgimento de algum imprevisto, né? Alguma coisa nova, alguma novidade aí pelo caminho, a gente não consegue nesse momento precificar, mas tirando isso, o fato da retomada do consumo, principalmente com as festas de final de ano, e uma redução gradativa aí da oferta ao longo dos próximos meses, principalmente com o desestímulo que o produtor, que o pecuarista teve, né? Com esse último mês, principalmente esse mês de outubro. Então a gente já vê um certo ponto de equilíbrio sendo atingido aí, tanto para a precificação da roupa quanto para a precificação da carne também. Vamos torcer para que realmente seja um momento de, pelo menos se não for de uma retomada pujante, claro que a gente precisa ainda da China, mas pelo menos de uma retomada ou de uma paralisação das quedas, que isso é muito importante. Exatamente. E aí, Alexander, só para pontuar e finalizar aqui, eu pontuo sempre que nesse caso a gente está falando de São Paulo, tá? Hoje a gente tem uma situação de diferencial de base, né, que é a diferença entre o preço de São Paulo e outros estados, um pouco diferente do que a gente tinha com a China. Porque quando você tem a China, você abate o seu animal lá em Mato Grosso e envia para São Paulo, você tem um percentual do frete, né, do custo do frete sobre essa carne muito menor do que quando você teria que bater essa carne em Mato Grosso e enviar lá para São Paulo, né? Então, quando você negocia essa carne lá no mercado externo, digamos assim, você tem uma preponderância do frete menor do que trazer essa carne, digamos assim, comparativamente falando, de São Paulo para São Paulo do que Mato Grosso São Paulo. Então, o que poderia também acontecer, e eu gosto de ressaltar esse ponto, porque tem muito pecuarista que não é de São Paulo e acaba vendo aqui no Notícias Agrícolas, é que o processo de desvalorização nesses estados talvez seja de maneira mais intensa, né? Então, né? quando São Paulo pare ali no 255, o Mato Grosso pode vir a 230, 225, justamente por conta dessa diferenciação de preço, né? Quando ao invés de você enviar para a China, você está enviando para São Paulo. Isso é muito importante da gente destacar. A gente está sempre fazendo análise, tomando como referência São Paulo. Mas, obviamente, que o diferencial de base também deve ser levado em conta nessa análise. Exatamente. Muito bom. Iago, meu caro, muito obrigado, viu? Volte sempre. Obrigado, Alexandre. Até a próxima. Até a próxima. Tá aí, Iago Travagini Agrifato aqui com a gente. O Iago tá menos pessimista, digo até otimista aí com a situação, podendo até esperar um alívio, um fôlego a mais para as cotações da arroba do boi nesse momento, principalmente por conta das festividades de final de ano. Isso, óbvio, trabalhando num cenário onde a China não participa. A China, se tiver que voltar, precisaria voltar no máximo até o início de dezembro, a primeira quinzena de dezembro, para que a carne brasileira esteja apta de atender aquele mercado, seja através do embarque dos estoques, que estão só esperando aí uma autorização dos chineses, como também o embarque daquela carne que ainda precisa ser processada, comprada, abatida, enfim, o animal precisa passar ainda pelo abate até se transformar na carne que vai para a China. Então, deadline para que a China volte a comprar em bons volumes para se abastecer para o ano novo chinês, que acontece em fevereiro, no máximo a primeira quinzena de dezembro. Depois disso, a gente já não pode muito contar, pelo menos em termos de
agressividade, né, de vontade de comprar da China depois desse prazo, porque daí já não faz mais sentido para eles se estocarem para o início do Ano Novo Lunar lá naquele país. Bom, deixa eu passar para vocês os preços, como estão as negociações lá na B3 para o boi gordo. Vamos olhar aqui na tela. Olha aí, o novembro já saiu de tela na última sexta-feira. Dezembro, sem negociação, é isso mesmo? Dá uma atualizada na tela, Matheus, só para a gente ver aqui se tem alguma novidade. Tá sem negociação mesmo. Nesse momento lá na B3, a gente vai checar direitinho para ver se é um probleminha com a gente aqui ou se realmente não tem negócio lá na B3, mas enfim, os negócios não evoluíram. E a gente tem o indicador CPEA a R$ 263,95, com alta de 2,66%. Muito bem, esse indicador, só lembrando, é referente à última segunda-feira antes do feriado, no dia 1º, alta então de 2,66%. A gente fica por aqui, agradeço muito a sua atenção, a sua audiência, lembrando que daqui a pouquinho, a partir das 12h30, temos João Batista Olive com Tempo e Dinheiro aqui no Notícias Agrícolas. Se inscreva em nossas mídias sociais, no Facebook Notícias Agrícolas, no Instagram @Notícias Agrícolas e no nosso Twitter @Notiagre. E para não perder nenhum vídeo, não se esqueça de nos acompanhar no YouTube e na Twitch, Notícias Agrícolas Oficial.